A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores, caras telespectadoras. 27 de dezembro, último Pensando Nova Friburgo de 2024 no ar. Agradecendo o carinho de vocês ao longo de todo o ano. Em verdade, eu agradeço ao longo desses mais de 24 anos do programa no ar. Eu sempre falo, o programa existe só por causa de vocês. E, mais uma vez, encerrando o programa, antes de mais nada, eu tenho que dar uma informação que eu considero pertinente, né? Considerando o período de férias coletivas que os trabalhadores da televisão merecidamente gozam no final do ano, apesar desse inédito, vocês estão assistindo ele no inédito, no dia 27 de dezembro, ele está sendo gravado no dia 11 de dezembro, obedecendo a uma escala de gravações de programação de final de ano da TV Zoom. Eu passo essas informações para vocês que, devido a esse período de 16 dias entre a gravação e o inédito, poderá acontecer alguma informação ou comentário que nós fizermos aqui no programa, eu e o convidado, que saia do contexto. Ou poderá acontecer algo importante na cidade que mereceria o meu comentário e eu não vou fazer. Tá? Eu conto com a compreensão de vocês, caso esses fatos ocorram, tá bom? Mas vamos ao programa que é assim mesmo. No final de ano, todo mundo merece uma festa e, normalmente, as empresas, de um modo geral, que podem, param e dão férias coletivas. Bem, eu termino 2024 apresentando uma das pautas que mais me dá satisfação em trazer para vocês, e vocês sabem disso. É o que eu chamo da Nova Friburgo que vem dando certo. Dito isso, nesta noite eu recebo um friburguense que nos encheu de orgulho, pelo menos a mim, que conheço esse profissional, esse atleta, esse profissional, por causa de duas das suas conquistas no campeonato internacional realizado em Brasília. Praticando um esporte que, devido à sua versatilidade, é também utilizado para melhorar a força, a resistência e a explosão muscular do indivíduo, servindo ainda para ser utilizado como meio de reabilitação e para melhorar a mobilidade, devido à sua eficácia em treinar o corpo inteiro. Estou falando do kettlebell. Muita gente certamente não conhece o kettlebell, mas ele chegou na Nova Friburgo há algum tempo e já é, em verdade, o nosso convidado vai explicar, ele é conhecido há séculos, tá bom? E aqui em Friburgo, e não só em Friburgo, mas acredito que no Brasil inteiro, ele está cada vez ganhando mais adeptos e produzindo campeões, sendo que um deles está hoje no Pensando Nova Friburgo, que para mim é um prazer e for oferecer a vocês a presença de um campeão, um friburguense campeão e sul-americano e brasileiro de um esporte, né? É para bater palma. Enfim, este é o tema do programa da noite. Nada melhor do que encerrar 2024 com a presença de um friburguense que conquistou o direito de nos representar em campeonato mundial no próximo ano. Ele, em função dessa performance dele nesse campeonato internacional, ele conquistou esse direito. Já já vocês saberão quem é ele. Mas eu hoje vou citar uma frase de uma pessoa que entendia de conquistar título, né? Que é o nosso eterno Ayrton Senna, né? Nosso eterno ídolo. Ele disse o seguinte, ele que deixou frases tão emblemáticas para todos nós: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Isso se aplica ao nosso campeão friburguense, né? Ele conseguiu o título e tenho certeza que ele trabalhou e batalhou muito, tá bom? Enfim, agora vamos ao programa da noite, tá? Eu falei com ele que ia demorar uns 4 minutos a apresentação, é isso que durou. Estou recebendo Matheus Campos Faustino, que ele é praticante de kettlebell. Matheus, obrigado por ter vindo, uma boa noite. Obrigado, Modesto. Tá? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a oportunidade, tá, de estar aqui, de poder falar um pouco sobre o kettlebell. Né? Para quem não conhece,
O kettlebell é essa bolinha, né, com uma alça, que ela pode ter de 4 quilos A gente até... vai chegar lá. Ah, beleza. Tá. Antes a gente quer conhecer quem... Antes você tem que falar um pouquinho de você, ué. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá longe mesmo. Fale quem é Matheus Carlos Faustino, as suas origens, detalhes do seu período de criança, adolescência, onde estudou, onde a formação, enfim, fala para o friburguense quem é esse friburguense que tem orgulho de estar no peito com uma das medalhas que você conquistou mais de uma. Isso, foram 2. Foram 2, então você está no peito com uma delas. Olha que medalha bonita. Pode mostrar, ela aí. Isso é um orgulho para nós friburguenses, tá? Vamos conhecer um pouquinho melhor você? Sou residente de Nova Friburgo, tenho 31 anos, hoje moro sozinho, sou educador físico, né, em licenciatura e bacharel, né, sempre morei aqui em Nova Friburgo, estudei 8 a 9 anos em colégio particular, depois fui para o público, né, e depois da saída da escola, fiquei um pouco tempo ainda em dúvida do que faria, né, sobre minha carreira profissional e com a ajuda e influência, né, dos meus pais, sempre perceberam que eu tinha bastante capacidade física, gostava de lidar com crianças, a prática esportiva. Então surgiu a ideia de por que não fazer educação física, né? O período de formação de licenciatura eu fiz aqui em Nova Friburgo, né, pela Unopar, e após um ano iniciei o processo de bacharel, que realizei em Rio das Ostras, né, pois a faculdade aqui não tinha ainda o processo de formação de bacharelado, né, então, e a outra universidade que tinha na cidade presencial não aceitava nossa grade curricular, então recorri a fazer o bacharelado em Rio das Ostras, né, pela Unicelv, que é uma universidade também reconhecida pelo MEC, né, que tem vários pontos espalhados também pelo Brasil. Isso. Então essa é a sua formação. Ele é filho de uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o meu amigo e irmão Alair Faustino, né, o grande Alair. E a sua mamãe Odete, né? Odete, gente boa, né? Gente boa. Você tem... O seu pai também é... Não, os dois são pessoas que fizeram total diferença para mim, né? Sempre me incentivaram, né, a estudar, a me formar um profissional, e todos os momentos de dificuldade, né, ou de ansiedade ali, às vezes, pensando em ter alguma dificuldade para concluir, né, ou na minha fase também esportiva, eles sempre me apoiaram muito, né, me direcionaram, sempre me deram força, acreditaram, e isso também faz toda a diferença. O seu pai também pratica arte marcial? Jiu-jitsu faz, praticante já há bastante tempo, faixa marrom, já com projetos aí de graduação para preta. E ele também é um artesão, né? Excelente artesão, minha mãe também. A família toda... Família criativa. Toda artista. A família de artistas. Agora vamos sim, agora pode pegar o pezinho. Primeiro, kettlebell, que você falou que a gente chama no Brasil. Isso, brasileirado, né? A brasileirão para kettlebell, né? O nome em inglês é kettlebell, né? Kettlebell. Agora, você tem ideia do que significa qual o significado dessa palavra? Você separando, né, a palavra, kettle é como se fosse chaleira, né? E bell como se fosse um sino, que é uma forma, né, bem parecida. Parece com um né, sino mesmo, né? Um sino ou uma chaleira, né? Uma chaleira antiga. É chaleira mesmo. Né? Pelo formato da alça. Está faltando só o bico. Só o bico para sair a fumacinha. Então, a palavra, né, juntando-se as duas derivações, se tornou kettlebell. E o levantador, né, de peso se chama gireviski. Como é que é? Gireviski é um termo russo, né, de levantador de peso, kettlebell. E a mulher, gireviska. Isso aí vem a segunda pergunta, né?
Esse nome, você já disse que não é de origem brasileira, e nem seria meio complicado ser mesmo, né? Fala da origem, né? Desde quando se começou a falar nesse... Pelos estudos, né, o Querobel ele surgiu lá por volta do século XVII, se eu não me engano, e ele tinha não era a funcionalidade de levantar o peso como uma atividade física nem um esporte. Eles diziam que antigamente a balança era por contrapeso, né? Sim, Então os mercadores, né, usavam ela como um contrapeso para você vender, comerciar, né, grãos, carnes, animais, né, entre outros. Outras histórias também dizem que tipo no barco ele servia, né, de um contrapeso para você poder amarrar alguma corda, né? E com isso alguns comerciantes, né, por uma forma de exibição de força, começou a levantar ele, né, forma de exibicionismo ali, ficar forte, né, mostrar sua capacidade física. E mais ou menos aproximadamente no século já 1948, lá 1950, foi criada já a modalidade esportiva que é o Querobel Sport, que foi criado lá na Rússia. Ou seja, inicialmente ele foi mais com você. Essa balança que você está falando, eu nasci dentro do meu pai comércio. Cansei de usar a balança que a gente chamava de 2 pratos, né? Hoje é digital. Você botava um peso, né? E eu lembro que a gente tinha até uma... Eram várias pepitas, né? Você tinha peso de... Eu lembro que você tinha 2 quilos, 1 quilo, 500 gramas, 250, 100 gramas, aí, 25 isso gramas. Você falando numa padaria ou numa mercearia. Não, isso era no mercadinho. Então imagina uma proporção tipo de um porto. Então. Né? A comercialização era muito maior. Lá devia ser 50 quilos, isso, 100 quilos. 10, 20 quilos. Né? E se você fosse para uma farmácia, era o contrário. Começava com um pezinho de menor, 1 grama e ia lá até ajustando. Que muita gente não sabe, mas... aqui em Friburgo nós tivemos um grande exemplo de manipulação de medicamento. Nós tivemos o farmacêutico Gil Topini que fazia, o farmacêutico Hamilton Souza Nogueira que fazia. Eles tinham no fundo da farmácia, eles manipulavam o medicamento, né? E com esses pezinhos, essas balanças de super precisão, né? Isso hoje é coisa de museu, mas já... tem um vídeo que você me mandou que eu acho que aparece várias peças de Querobel. Coloca esse vídeo no ar, vamos ver se é isso mesmo. Pode falar, né? No caso ali foi a competição em Brasília, né? E ali é uma amostra, né, dos Querobels que sim, ali estou vendo. Então, vamos deixar isso para depois, vamos deixar na hora que a gente falar de Brasília. Que eu estou vendo que tem medalha aí. Mas ali foram... A gente vai falar da sua conquista lá em Brasília. Mas então, interessante, né? Algo que começou para ser de utilidade se transformou numa... Eu não sei... modalidade esportiva. Eu não sei nem se o halterofilismo também começou com aqueles pesos, com aquela ideia. Talvez também tenha sido algo parecido, né? Vai saber. O Querobel, antes dele virar esporte... ele se tornou uma ferramenta também de treinamento, né, como o senhor mesmo mencionou, né, para atividades... Sem o senhor, tá? Mencionou como forma de atividade física, né, ele pode ser usado, muito hoje conhecido, né, nos treinamentos em academia com treinamento funcional, nas academias com crossfit, né, e utilizado não só para essa questão de performance, né, de atividade física, mas também para uma forma de manutenção de massa muscular, prevenção de lesões, né, e tudo mais. Agora nós já sabemos que o Querobel começou lá a origem russa, né, lá do século XVII, e você começou a falar no Brasil. A gente tem registro de quando ele chegou no Brasil, não como esporte, mas como, digamos, quando é que você sabe quando é que alguém teve a curiosidade de trazer, como você diz, essa chaleirinha pesada para o Brasil? Então, o Querobel, ele já, no período soviético, né, os russos já trabalhavam, né, com ele na forma de preparação física.
né? E muitas pessoas, né, contestavam porque os russos tinham capacidades físicas muito boas, eles eram fortes, resistentes e ágeis, né? E começaram a pesquisar também um pouco mais sobre a preparação física deles e identificaram, né, a preparação também com o meio do kettlebell na prática esportiva, né? E isso foi levado para outras modalidades, né, esportivas, como o CrossFit, né? E acredito que por causa do CrossFit, que foi muito ganhou uma visibilidade muito grande, né, pelo mundo, ele começou a ser conhecido pela prática esportiva, né? Ao longo dos anos, por meio de 2013, mais ou menos, 2014, veio-se a prática esportiva para o Brasil. Tá? Então ele é bem recente no Brasil. Sim, no Brasil ele tem aproximadamente 10, 11 anos. Se você for procurar na internet, eles dizem que a chegada foi em 2018, mas tem atletas do Sul, né, tem atletas de São Paulo, que já tem uma prática há longos anos, já foram campeões mundiais, né, eles alegam a praticar, ter o conhecimento já do kettlebell esporte, aproximadamente já há 10 anos. Né? Um dos praticantes de São Paulo, que é o Cláudio Novelli, ele já foi campeão mundial, ele já foi campeão brasileiro e sul-americano. Esse ano ele fez até um quadro, né, numa rede de internet que ele convidava vários atletas do Brasil para falar sobre essa jornada de 10 anos de kettlebell esporte no Brasil. Ele foi um dos primeiros atletas ali, né, a ter o contato, a participar de competições, e ele conseguiu, não vou lembrar o ano, mas conseguiu ser campeão mundial em uma das categorias, né, e ao longo do tempo ele vem trazendo esse esporte. Hoje a escola kettlebell, que o Neto, o Lindolfo Neto, quem quiser acompanhar ele nas redes sociais aí, é um cara profissional excelente. Ele também já pratica kettlebell esporte há bastante tempo. Ele é campeão, bicampeão, tricampeão mundial já em várias modalidades dentro do esporte, né? E hoje a escola kettlebell, né, onde a nossa equipe também, a nossa equipe Auge, que é aqui em Nova Friburgo, agrega essa equipe, é considerada uma das maiores equipes do Brasil, porque conta com vários atletas, não só do estado aqui do Rio, de São Paulo, da região sudeste, mas ele abrange, né, várias regiões aqui do nosso Brasil, o pessoal do centro-oeste, muitos atletas também do norte e nordeste. Ou seja, você está dizendo que no Brasil, então, o kettlebell já é bem difundido, é isso? Ele não é tão conhecido, né, por causa de pouco tempo, né, vamos falar assim, em questões de história, né, 10 anos, 20 anos de prática ainda é muito pouco tempo, mas ele já é bem lapidado por todo o país. Temos excelentes atletas, né, no Brasil que já tiveram uma boa colocação, já conseguiram ser campeões mundiais. Né, na minha própria equipe, que é da Auge Desenvolvimento, a gente tem 2 membros que são campeões mundiais, que foi no ano de 2022 em Portugal. Um deles é a Suelen, que já participou também desse programa aqui, que ela foi vice-campeã em uma modalidade, campeã em outra, e o Marcelo Spinelli, que foi vice-campeão na categoria que ele também pratica, no ano de 2022. Um esporte de origem russa, mas você sabe se ele é bem difundido no mundo? Sim, ele é bem conhecido no mundo. Existem várias federações, né, espalhadas, Federação Asiática, Federação Russa, né, Federação Sul-Americana, Europeia. Então, ao longo do ano, existem vários campeonatos mundiais. Né? Na Rússia, eles têm uma federação própria que conduzem uma forma de campeonato. Na Ásia, eles têm outra federação que também faz um campeonato mundial.
Na Europa, eles também fazem anualmente, sediam um campeonato mundial. E no Brasil a gente faz o quê? Cada ano, normalmente, é em um estado. Em 2021 foi em São Paulo. 2022 foi em Santa Catarina. 2023 foi em algum lugar do Sul. Eu não me recordo porque eu não fui. E esse ano foi em Brasília, né? Dentro desse campeonato, o praticante ele tem um número mínimo para se alcançar para conseguir representar a seleção brasileira num campeonato mundial. Ou seja, você tem que atingir um índice, né? Um índice, exatamente. Agora, eu não sei se ele tem alguma semelhança no halterofilismo, que tem categorias de peso. Vocês também é assim também? Sim, tem subdivisões, né? Tem categorias mais leves, tipo 75 quilos. A minha categoria é 87 mais, então eu posso estar pesando entre 87 até 95 quilos. Porém, de 2 anos para cá, se não tiver participante em alguma categoria, tem uma unificação das categorias para se tornar mais competitivo, né? Então, a minha categoria é de 87 até 95, mas eu busco sempre estar mais próximo de 87 quilos, para estar mais leve. Caso tenha a questão de desempate, o peso corporal sim, o peso também, corporal, desempate, é conta. critério. A princípio, quem pesa menos, né? Exatamente. Se eu estiver na mesma categoria que você, fazendo o mesmo número, e eu sendo mais leve, isso é critério de desempate. Você teria uma performance. Agora, e quanto peso? Quanto pesa uma chaleirinha que aqui você trouxe, que normalmente? Então, essa aqui, ela é o troféu, né? Ela é de madeirinha, ela não pesa muito. Isso aqui eu sei que é um simbolismo, né? Isso, é um troféuzinho que a gente Mas recebe. aquela pra valer, que você treinou pra cacete pra poder... Ela pode variar entre 4 quilos, né, até 40, 46 quilos. 4 quilos a 46? Pode ser, para iniciar a modalidade, né, por exemplo, se você quiser hoje ir lá na academia, falar, Matheus, eu quero participar com você, fazer um treino, ter um pouco dessa experiência, eu não vou colocar uma sobrecarga, né, que eu treino para você que nunca teve o contato. Vou te dar uma peça de 6, de 8 quilos, né, para você algo também... divertido, algo prazeroso nesse primeiro contato. Que senão você não existe, né? Exatamente. Existe também o fator da progressão de carga dentro do treinamento, que na minha concepção é muito importante, principalmente para você ter uma evolução constante no esporte, ficando gradativamente mais forte e também não tendo uma lesão, que para mim é a principal, a progressão de carga é principal por isso, para você ter uma evolução constante e não se machucar. Porque a gente leva o nosso corpo constantemente à fadiga, à exaustão, né? Então, logicamente, de forma técnica, de forma mediada ali, a gente avalia os treinos, a periodização, a variação de exercícios dentro, né, desse período de treinamento, né? Mas... a peça ela pode variar desde um peso bem leve, de 4, 6, 8 quilos, a uma peça, né, de 40, 50 quilos para você fazer um movimento específico. Dentro da competição, né, mulheres competem com 16 e 24 quilos, homens com 24 e 32. Esse normalmente, as competições são... Nas competições padrões, né? Federadas para o campeonato brasileiro e campeonato, né, sul-americano ou internacional. Mas isso, por exemplo, você competiu com um peso de 24 a 32. 24 quilos. 24 quilos. Agora, isso o halterofilismo, a gente tem várias categorias, mas a ideia básica é levantar
E tem um tempo mínimo que você, mínimo que você tem que ficar com ele. Tem uma exigência técnica. Isso, né? exigência até. No kettlebell, como é que funciona isso? Você pega um peso de 24 quilos, você para ganhar, você tem que fazer o quê? Ficar quanto tempo lá com ele? Como é que você é assim mesmo? Como é que é? Dentro do Kettlebell Sport, ele é dividido em provas clássicas, que são 10 minutos de prova, onde você deve se sustentar os 10 minutos com a peça em movimento, né? Sendo ela... Diferente o que o halterofilismo, o levantamento é na vertical e acabou. Aí E depende no kettlebell, da não, modalidade também do praticante, né? Do caso que o senhor está falando é o supino, Aham. né? Que é a competição de supino, tem a competição de levantamento terra, de agachamento, mas ali a maioria das competições é um participante dentro da categoria um do outro contra o outro, quem consegue levantar o maior peso, né? Dentro dos 10 minutos, ganha-se quem faz o maior número de repetições, mantendo uma estabilidade da peça, né, sobre a cabeça. Não pode ser um movimento rápido, tem que ter uma padrão de exigência, é a estabilidade da peça. Ou seja, a sobre peça tem que ficar sobre a cabeça. Sobre a cabeça, estável pelo menos ali meio segundo, 1 segundo, para você recomeçar novamente o movimento. E também temos as provas de um pouco mais duradouras, que têm duração de 30 minutos, né, que são as provas que eu participo. Então, o objetivo nessa prova é, durante os 30 minutos, fazer o maior número de levantamentos, né, cumprindo as exigências técnicas de estabilidade da peça. Ou seja, é um esporte muito técnico. Muito técnico, de resistência e de força, e principalmente de muita técnica. Ou seja, existe resistência, força, técnica e tem certeza que um treinamento muito forte. Sim, a gente, além do treinamento específico, né, com o kettlebell, a gente também trabalha de forma paralela com a neuromusculação para fortalecimento, né, e também a gente faz trabalhos de corrida para melhorar o cardio, e o treinamento de funcional, que nossa academia é especializada em treinamento funcional, né, treinamento com kettlebell também. Então a gente, além da preparação física específica para o esporte, a gente complementa, né, com treinamento neuromuscular que existe no treinamento funcional, e mais o treinamento de corrida, que melhora a capacidade cardiovascular também. Eu falei, né? É uma novidade para mim, né? Eu sei que você pratica kettlebell há um tempo, que eu conheço você, tá? Mas eu pesquisando, a gente observa também que ele não é uma atividade só esportiva. Como eu coloquei aqui, era utilizado por muitas pessoas para desenvolver força, resistência, explosão muscular, até para o dia a dia da vida, né? Até mesmo para outras atividades, de repente faz outras atividades esportivas que precisam de que ele tenha. Eu fico imaginando, por exemplo, não estou dizendo que ele faça isso, mas um jogador de vôlei hoje de alta performance, o cara tem que ter uma explosão muscular, uma resistência muito forte para dar uma pancada numa bola que vai a 100 e tantos quilômetros por hora, né? E também como reabilitação, que eu li também que ele é usado com reabilitação, melhorar a mobilidade. Às vezes a pessoa está se reabilitando de alguma perda de movimento, sofrendo um acidente. Você, por exemplo, você tem uma academia, você tem alunos que não estão interessados no esporte, só estão interessados nessa outra parte que também é muito boa? Sim, lá a gente tem um público hoje atualmente superior a 200 alunos, né? Então a gente tem uma variedade enorme de alunos. A gente tem alunos que são praticantes de outra modalidade esportiva, Isso que eu tô falando. que ali buscam uma melhora, né, de potência, de força, de explosão, né? Como também tem pessoas que buscam ali no dia a dia uma atividade para poder emagrecer, buscar uma melhor forma física, como também temos pessoas mais velhas, mais de idade, que buscam apenas um fortalecimento, uma melhoria do seu padrão motor para o seu dia a dia se tornar mais fácil.
Eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo que a tampinha de refrigerante, ela sempre cai no lugar mais difícil da cozinha. Ela nunca cai, né? Isso é a lei de Murphy, né? Ela sempre cai debaixo do fogão, debaixo da mesa. Isso, a famosa lei de Murphy. Então, o Querobel, né, você pode trabalhar tanto a parte de performance física, né, atlética, melhoria de padrões de movimentos e fortalecimento em todas as pessoas, tá? Desde adolescentes, jovens, pessoas adultas e idosos, né? E também pode ser usado principalmente para essa questão, como você está falando, da saúde, não só física, como da saúde mental. E você tem alunos que praticam dessa forma? Sim, porque hoje em dia a academia, ela não se tornou um ambiente apenas por um corpo estético. Hoje em dia, muita gente procura uma atividade física por recomendação, às vezes, de um médico ou de um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que passam, às vezes, por problemas de depressão, né, buscam uma ajuda no meio da atividade física como uma forma de melhoria, não só do meio físico e estético, mas também uma melhoria hormonal. Você libera muitos hormônios durante a atividade física, né? Então, comprovadamente, cientificamente, a atividade física ela tem benefícios além do físico, pela essa questão também mental. Tem gente que vai para lá para treinar realmente, pegar pesado, mas muita gente vai também pela interação social do local, né? Vai ali, troca uma ideia, conversa um pouquinho, treina um pouco, soa um pouquinho, aí sai de lá mais leve, mais bem disposta, né? E encontra também, às vezes, no mesmo lugar, pessoas que passam por problemas similares, né? A pessoa, por exemplo, uma pessoa muito gordinha, quando ela chega, às vezes, nesse ambiente de academia, às vezes, naturalmente, ela vai se sentir com mais receio, mais vergonha, né? Então, as pessoas que estão lá, quando encontram isso, falam, poxa, eu também era assim, eu não conseguia fazer tal exercício, hoje eu consigo, vai lá, você consegue sim. Então, além de trabalhar essa parte física, a gente gosta também de fazer essa ajuda, né, conciliando com a parte mental também. Isso é importante. Marcolinho, está na hora do nosso intervalo, né? Nós iremos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos conversando com o Matheus. Aí já vamos entrar na parte dele já campeão internacional aí, né? Intercontinental, né? Sul-americano. 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 Internacional, se Deus ainda quiser. Se Deus quiser, vai chegar lá. A gente volta daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Bem, estamos retornando, conversando hoje com o campeão sul-americano e brasileiro de Querobel, que é um orgulho para Nova Friburgo. Nós temos, eu me sinto orgulhoso desse exemplo da Nova Friburgo vem dando certo. Friburgo tem tantas coisas boas, né, que a gente às vezes esquece, né? A gente fica só ligado nas coisas ruins. Nós temos muita coisa boa. E tem um friburguense, campeão sul-americano e brasileiro de uma modalidade esportiva, é muito interessante. Agora vamos lá, como é que o Querobel entrou na sua vida, hein? Você fez aí seus cursos, quando você descobriu o Querobel e quando você falou assim, porque você mesmo disse, você usa o Querobel não só na prática esportiva, mas também na sua academia como meio de vida, né? Como é que ele que entrou na sua vida? Você não acordou um dia para o outro assim, só anda com o Querobel, né? Eu inicialmente era praticante de musculação e depois conheci o treinamento funcional, né, na academia onde eu trabalho, que é a Auge de Desenvolvimento, né, e o primeiro contato ele veio no meio fitness, né, de forma de treinamento físico, e aproximadamente em 2019, 2020, o Marcelo, o proprietário, ele começou a treinar por conta própria, né, com o nosso head coach, que é o Lindolfo, que é o Neto, que é de São Paulo, e ele de início tentou arrastar a gente, né, e a gente falava, cara, isso é coisa de maluco, ficar 10 minutos, ficar meia hora aí levantando peso sem colocar no chão, né, para que ficar sofrendo tanto? A gente brincava e a partir daí ele fez uma inscrição de um campeonato online que estava acontecendo devido à pandemia, né, que foi ali no período da pandemia. Ele fez uma inscrição para o nosso primeiro campeonato online, onde a gente fazia a gravação dentro da nossa própria academia, né, fazia uma breve apresentação, qual prova você iria fazer, quantos pesos você tem, e esse vídeo era enviado, né, para o YouTube para ficar de forma um arquivo, né, gravado, e o presidente lá da organização, da federação, ele fazia o julgamento da prova. E na primeira prova que eu fiz, se eu não me engano, eu fui desclassificado, porque o padrão de movimento não estava sendo como exigido. Eu estava fazendo as repetições um pouco rápidas demais pelo padrão exigido, né? Então, no início, até a gente achou engraçado, falando, poxa, de duas provas que eu fiz, né? Uma eu tive uma boa classificação, fui campeão, e a outra eu fui desclassificado, nem contaram os pontos devido, né, à execução errada dos movimentos. E nesse mesmo ano, a gente decidiu ter a experiência de competir no Campeonato Brasileiro e Sul-Americano que ocorreu em São Paulo. Ali foi a minha primeira participação integral assim, num campeonato presencial, um campeonato com peso, diria assim, né, mais importante. Em 2021, eu participei de duas provas, onde uma eu fiquei em primeiro lugar e a segunda prova eu fiquei na quarta colocação, conquistando um índice apenas por 3 repetições a mais. Então, o índice na época eram 310, eu fiz 313 repetições. Foi por 3 repetições apenas que eu consegui o índice. No ano seguinte já foi no Sul, se eu não me engano, em Santa Catarina, e eu fui campeão das duas provas, tendo os melhores resultados da categoria e sendo campeão nas duas modalidades. Uhum. E 2023 você foi que você não foi, né? 2023 eu não fui pelo difícil acesso ao local. Uhum. Né? Eu teria que pegar um avião para Santa Catarina, aí de Santa Catarina eu teria que pegar um ônibus para outra cidade e de outra cidade chegar no destino local. Então demoraria assim aproximadamente um dia e pouco para eu poder chegar, né? Mais o tempo
de competição mais o tempo de volta, né? E as competições, a gente que custeia todos os gastos, desde a inscrição na prova, né, até hospedagem, alimentação, condução, sendo Porque a alimentação aérea, não é alimentação qualquer, porque você tem que ter uma alimentação muito boa para manter uma força física dessa. principalmente no período ali de preparação, né, a gente tenta manter uma alimentação muito limpa, né, tentando controlar a ingestão calórica para a gente também não subir muito o peso, né, ou abaixar demais o peso, que a minha preocupação é essa, quando eu faço um ajuste alimentar um pouco mais rígido, né, eu tenho um pouco de facilidade de perder peso quando tiro açúcar, né, baixa a ingestão de gordura. A minha dificuldade é me manter me alimentando bem, com uma quantidade calórica alta, para manter a reposição de massa muscular sem perder peso. A sua academia fica onde? Onde é que você está? Ela fica na rua Almirante Barroso, que é no centro, numa rua sem saída, do lado da imobiliária Roberto Galvez. De lá, qualquer pessoa... Como é que é o nome da... Lá a gente... nossa academia é a Auge Desenvolvimento, quem quiser procurar nas redes sociais aí é @Auge Desenvolvimento. Nosso foco não é o treinamento esportivo. Sim, é o treinamento. Né? O nosso foco é o treinamento funcional, né? Que tem essa questão de, apesar de ser um ambiente coletivo, a gente consegue entregar resultados também individuais, respeitando a capacidade física e as limitações de cada um, né? Por exemplo, chega um aluno com um problema articular de joelho, por exemplo, a gente vai ter todo o cuidado para a gente adaptar a atividade física para ele, para não ser uma atividade de alto impacto articular, né? Para ter uma adaptação fisiológica também com treinamento físico, para você também tem suas atividades do dia a dia. Então não adianta você ir lá um dia, eu botar você fazer 300 exercícios e no outro dia você não conseguir, né, realizar suas atividades do dia a dia. Então, a prática da atividade física, que seria algo para ser uma atividade prazerosa, se torna uma experiência pavorosa, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para acolher o aluno, adaptar o exercício, para a pessoa que já treina, para a pessoa que performa paulada, a gente bota para ralar, bota mais peso. Matheus, agora vamos falar dessa conquista sua, né? Que ela foi agora recente. Eu vou falar o nome, vamos ver se eu acerto, né? South American Championship 2024, que foi um campeonato. Nada mais do que campeonato sul-americano. Sul-americano, é um nome bonito para dizer que é um campeonato sul-americano, que foi realizado em Brasília, me parece que agora em outubro, né? Foi em novembro. Novembro agora? Dos dias 14 ao dia 17. E fala-nos aí como é que foi a sua participação desde o início da inscrição, como é que faz, você tem que ser federado, tem que ser federado, e como é que foi sua participações, as suas conquistas, conta como é que foi o Matheus nesse campeonato sul-americano de Kettlebell 2024. O campeonato ele começa, né, desde o momento que você decide participar. Mas é individual ou é por equipe? É individual, de forma individual. O esporte em si, ele é um pouco solitário, né? Porque ele consiste em 3, 4 movimentos, né? E você vai treinar as suas modalidades, as suas provas. Durante a semana toda você vai fazer o mesmo movimento. Então ele é um pouco solitário, né? Então, mas a competição em si, ela começa desde quando você decide que você vai para a competição, vai fazer a inscrição do campeonato, né? E tem toda uma preparação não só física, né? Questão da alimentação, questão principalmente mental, né? A gente fala que a mentalidade do atleta, ele tem que ser diferente, tem que ter
força de vontade, tem que superar seus limites. Mais ou menos o que eu disse do Senna aqui. Do Senna, ele, como você mencionou no início. E a gente não faz apenas esse trabalho específico com o Querobel. A gente tem que desenvolver, né, outras formas também de fortalecimento para prevenção de lesões e também para melhoria de condicionamento cardio, fortalecimento geral. Né? Então, em 2022, eu chegava a fazer 15 treinos semanais. Eu treinava todos os dias, de segunda a sexta, o treino principal, fazia treinamento funcional de aproximadamente 4 a 5 vezes, corria de 3 vezes na semana e final de semana eu fazia só força isolada, força bruta, flexão, barra, agachamento, só para melhoria do condicionamento. Mas dessa vez você não fez isso tudo? Esse ano eu foquei mais na preparação física do que da própria específica. Isso. Porque eu já tenho um tempo de prática. Já. Então, esse ano eu preferi me cansar um pouco menos com os treinamentos específicos e me preparar melhor de forma física com os outros treinamentos, ou seja, e principal forma na alimentação também. É que você fala, né? O atleta com o tempo, se a idade tira um pouquinho o vigor, ensina os atalhos. Você aprende a jogar um pouco melhor, né? Mas lá em si, como é que foram as conquistas? O que você conquistou? Em Brasília eu tive participação em 2 provas, né? Uma prova onde tinha duração de 30 minutos. Essa prova tinham 8 participantes, tinha só eu do Rio de Janeiro, né? Representando Nova Friburgo. E tinha participante do Sul, tinha participante de São Paulo, tinha participante do Nordeste, ambos participando junto ao mesmo tempo, né? Cada atleta consiste em uma plataforma que tem 2 jurados te arbitrando, né? Então, durante esses 30 minutos, você tem visualização do seu monitor com o número de repetições e tempo, e ao mesmo tempo você também consegue acompanhar, né, todos os outros participantes. Ou seja, você acompanha quem está competindo. Ao seu Todos lado. estão no mesmo tempo. Estão ao mesmo tempo. Dos 8, eu fiz o maior resultado, fiz 408 repetições em 30 minutos, sem colocar o peso no chão. E fui campeão dessa primeira prova. Cá entre nós, em 30 minutos. 30 minutinhos. Com peso de 24 a gente fala que é só quilos, 30 minutinhos. Pelo amor de Deus. Para mim é um século, é metade do programa. E por incrível que pareça, na competição passa muito rápido. Por causa da adrenalina né? Você está focado. Os 30 minutos passam muito rápido. Quando eu percebi, eu já tinha 18 minutos de prova. E você vai acompanhando o resultado seu e dos outros? Eu consigo olhar tudo. Né? E a segunda prova ocorreu no mesmo dia. A primeira foi às 8 da manhã, a segunda foi 1h da tarde, onde era outro movimento e consistia numa prova de 12 minutos. Ela, em 2022, tinha o formato ainda de 30 minutos. Porém, tinha uma procura pequena de atletas, porque é um movimento que machuca bastante o atleta, né? Se você não tiver a técnica certa, você abre a mão, você dá bolha, estoura calo, sangra, né? Então, eles abaixaram o tempo de prova para ter uma procura um pouco maior também pela modalidade. E teve uma procura maior. Teve uma procura maior, teve 8 participantes nessa bateria também, só que nessa bateria eu tinha uma pequena desvantagem. Um dos atletas da minha bateria, ele é uma categoria de peso abaixo. Então, ele já tinha uma vantagem de 24 repetições. Ele tinha um handicap, que a gente chama. Por causa da categoria dele ser inferior à minha. Né? E eu consegui fazer aproximadamente 40 repetições a mais do segundo colocado. Então, eu me mantive ainda acima e consegui o primeiro lugar. Vamos olhar algumas imagens de lá. Agora sim, Marcolini, joga aqui. Vamos começar a jogar aquelas imagens. Primeiro o vídeo, né? Que ele vai explicar o que o vídeo é esse. Esse vídeo está sem som. E mostra aí.
que significa Isso aí é a mesa lá de premiação, onde são as medalhas, né, os troféus. Esse do meio, ele tem o formato de Brasília, né, da cidade ali de Brasília. Né, ali são as medalhas do campeonato sul-americano. Essa que você tá com ela Essa no aqui peito? que eu tô, né, que trouxe hoje pro programa. E também essa Agora, essa imagem aí, isso aí é de lá também, né? Isso, essa foto foi após os 12 minutos de prova, né, onde eu concluí as 240 repetições. E essa prova, pessoalmente, eu estava bem cansado, estava bastante nervoso. Mas tá com um sorriso no rosto. E antes de começar a prova, um dos árbitros falou comigo assim: lembra que sua filha está te assistindo em casa. Aí, quando eu acabei a prova, eu tirei a foto e apontei assim, como se eu tivesse a todo momento me recordando, me lembrando E dela. ela tava mesmo. Ela assistiu o iniciozinho da prova, mas ela é muito novinha ainda, ela tem 2 anos. Mas já conhece papai, né? Já conhece, o Bebel. E essa aí? Essa aí é a foto da nossa equipe, que é a Auge Desenvolvimento. Hoje ela consta com 5 atletas, né? E os 5 atletas foram premiados e conseguiram esse índice para a competição mundial. Ou seja, o índice para a competição mundial foi conseguido pela equipe, então? Cada um de forma individual, né? na sua modalidade e categoria. Cada um fez uma prova diferente. Por exemplo, o Marcelo e o João, os dois têm 87 quilos, né, na categoria de 87, e eles, por acaso, fizeram a mesma prova. Um deles é de Friburgo, você falou. Todos são de Friburgo. Todos vocês são de Friburgo. Nós 5 somos de Ou Nova seja, Friburgo. Então nós temos um privilégio de termos... E nós 3 trabalhamos juntos. Eu, Três? o Marcelo, não, a Jéssica também faz parte agora na nossa equipe. Beijo, Jéssica, Su. então Tchelo, volta essa João. foto no instantinho, Marcolinho. Quer dizer, eu estou homenageando o Matheus, reconhecendo você como mais um exemplo da Nova Friburgo vem dando certo. Em verdade, eu tenho que reconhecer você e mais... Vamos repetir o nome dos 4 friburguenses. Vamos lá pela ordem, então, Isso. ó. Suelen, Sueli, Jéssica, Marcelo, eu ali de preto e João Lucas. A vocês todos, eu dedico ao programa dessa noite. Vocês são a Nova Friburgo vem dando certo. Levaram o nosso nome para Brasília, numa competição sul-americana, e isso é muito interessante. É o que eu falo, é exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. Tem mais uma foto ali. Tem mais 2, essa aí. Essa aí é você se exibindo, né? Essa aí foi após que chegamos de viagem e segue o arroba ali da nossa academia, que colocamos a nossa foto, né, como forma de mostrar o nosso trabalho, né, nosso esforço, a nossa conquista e principalmente para buscar apoio, né, da galera aí para o ano de 2025. Que nós vamos falar já. A gente conquistar essa... Outra foto, tem mais uma foto, essa aí. Tem alguém ali é o presidente, alguma coisa? Esse aí, ele é o Sandy, que é um atleta gaúcho, que atualmente ele faz parte ali da organização, né, da federação, e ele é o atleta brasileiro de elite que foi campeão já várias vezes no Brasileiro Sul-Americano, e ano passado ele conquistou o título mundial, se eu não me engano, na Hungria. Jeito, aquela carequinha dele não é nenhum garoto não, né? Não, ele já tem seus... Não, mas ele também não é velho, não. Ele tem seus 30 e pouco, não tem 40 não, então Sandy. a calvície dele está entregando a ele. Sandy. Agora nós estamos chegando aqui nos nossos últimos 5 minutos para nós falarmos do prêmio, né? Que eu diria a você que é um prêmio que vocês conquistaram, né? Que é o direito de que vocês adquiriram em Brasília de participar do Campeonato Mundial do Querobel, que acontecerá no próximo ano. Como é que está a preparação? Quais são as principais dificuldades a vencer? Qual a sua expectativa dessa participação? Então, a principal, né, dificuldade que a gente encara
é a questão financeira para custear, né, todas as provas, porque no caso o campeonato mundial é tudo em euro, né, tanto a parte da inscrição, né, a parte de moradia, né, aluguel lá, transporte, né, então a maior dificuldade eu acho que a gente enfrenta é essa questão financeira e falta de apoio, né, diria assim. Vocês têm uma ideia de quanto você precisaria, por exemplo, em euros para viajar, para fazer um bom campeonato? Em euro a gente não fiz as contas não, mas em reais aproximadamente uns 12 a 15 mil reais. 12 a 15 reais. Ou seja, você tem que se virar e arranjar 12 a 15 mil reais. Sim, esse ano, né, eu ainda não tinha, né, o currículo que eu tenho hoje, né? Então, esse ano eu fiz a inscrição do Bolsa Atleta, que é um projeto, né, que ocorre na cidade, que ele promove bolsas, né, bolsas de ajuda para custear, né, esses custos que a gente tem. Aí, sendo ela estaduais, né, nacionais ou internacionais, né, eu preenchi, né, o formulário, enviei pessoalmente, lá tem que ser presencialmente, lá na Prefeitura de Nova Friburgo, e em janeiro, mais ou menos, que devem dar o parecer se eu fui selecionado. Mas esse Bolsa Atleta será suficiente ou você precisará de mais ajuda? O Bolsa Atleta, ele depende da modalidade que for sorteado, né? Ele pode gerar uma renda entre 3 a 6 mil reais, ou seja, em parcelas divididas, em 10 parcelas ali de 300 ou 600 reais, né? E a gente da própria academia também tem a ideia de promover eventos para conseguir fazer um almoço, fazer uma festa, onde os alunos também teriam essa participação. Os nossos alunos, eles ajudam muito a gente ir para as nossas viagens, né, comprando rifa, prestigiando a gente, às vezes até com valor financeiro mesmo. Esse ano, alguns alunos fizeram como se fosse uma vaquinha, né, e juntaram aproximadamente R$1.000 para me ajudar no custo. Foi bem legal. Foi a nossa equipe, não só profissional, mas nossa equipe de alunos, ela acredita e apoia muito no nosso trabalho, respeita muito a gente como profissional, né? E vê também o tanto de esforço, o tanto de energia que a gente deposita, que a gente realmente acredita no nosso potencial. Bem, nós estamos chegando ao final, já chegou no minuto 58. Eu chamo a atenção dos nossos empresários, né? Alô, Prefeitura! Alô, Prefeitura, alô, Prefeito Johnny Michael, alô, empresários friburguenses, alô, Stan, alô, Superpão. Isso aí, vamos lá. São empresas que estão habituadas a participar, a ajudar em muitas atividades. Nós estamos falando de uma equipe que vai representar o Brasil lá na Itália, tá? E custa caro. Então, muitas vezes, só podemos dar R$1.000. Ótimo, já vai diminuir o custo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Toda a vida é bem-vinda, tá bom? Matheus, eu te agradeço a presença. Tá? Eu te agradeço pelo bate-papo, pela abertura, para a gente poder falar um pouco sobre essa evolução do esporte, né? Poder falar sobre os atletas de Nova Friburgo, né? E essa porta de entrada que você dá para várias pessoas poder mostrar o seu trabalho também. Muito obrigado. Obrigado, Marconinho. Um abração ao cunhado Odete, ao irmão Alair, tá? Beijo, pai, mãe. Manu, te amo, tá? Papai te ama. Beijão. Obrigado aí aos alunos, à minha equipe, tá? Sem vocês nada disso seria capaz. E desejo a vocês que estão do lado da telinha, como se é o último programa do ano, que o ano de 2025 seja um ano onde a paz, a harmonia, a concórdia reine no coração de todos, tá bom? Fique com Deus. Até 2025, se assim o nosso bom Deus quiser.